Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a gente é um prazer, é uma honra, é um privilégio imenso poder estar aqui trazendo e compartilhando a palavra de Deus com todos vocês. E esse prazer, ele vem acompanhado de uma grande missão, dado a nós, seus filhos do nosso Senhor e Salvador. Nós entendemos em que esses vídeos eles são extremamente importantes. Importante porque eles levam a palavra do Messias, eles levam a doutrina dos apóstolos, e essa palavra ela precisa chegar aos corações. Então nós pedimos em que cada um não só assista, não só analise, faça comentários, e se você concorda com a mensagem, dê um like, se não, comente. E nisso também compartilhe com outras pessoas, que elas possam ter acesso a esse conteúdo e possa também ser abençoada. Amém. Queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um grande prazer e satisfação poder estar aqui hoje trazendo a palavra de Deus. Amém? Eu queria fazer uma pequena oração. Senhor, soberano Deus, maravilhoso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua mão, Senhor, para levar a Tua palavra, a palavra viva, a palavra que transforma. Nisso nós Te agradecemos de uma forma maravilhosa, Senhor, porque Tu és santo e glorioso. Deus, e nós não queremos, Papai, que nós possamos receber aplausos, não, muito pelo contrário, queremos que o Senhor receba toda a honra e glória, Senhor, porque aqui é o Senhor que é o centro, é o Senhor, Papai, que é a primazia, que é a suma, Senhor, e nisso nós Te agradecemos por isso, por esse privilégio de estarmos aqui, levar a Tua palavra em o nome de Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra que é exatamente para satisfazer algumas necessidades que nós temos na nossa vida. Quantas vezes nós, passando por dificuldades, por luta, nós não queremos uma palavra que alivie um pouco, que nos console, que nos dê esperança, que nos alivie um pouco a nossa alma, o nosso corpo. E quantas vezes a gente busca por isso. E você não está errado. A dor, ela precisa ser refrigerada, a dor precisa ser acalmada, a aflição, ela precisa ser controlada. Isso é fato, nós precisamos de todas essas coisas. Agora, como que a gente busca e de que maneira a gente deve buscar isso e o que a gente espera por tudo aquilo que nós passamos, principalmente nesse momento que nós passamos, um momento extremamente sensível, um momento extremamente difícil, com toda essa situação dessa pandemia que está ocorrendo no mundo. E eu sei, você deve estar aflito em casa e precisando de uma palavra. E você abre a sua Bíblia, você vai em busca daquelas palavras direcionadas para tentar aliviar o seu coração. Eu sei disso. Uma delas, quem sabe você já não abriu em Salmos capítulo 30, versículo 5, que diz que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria ela vem pela manhã. E isso alivia porque te dá esperança pelaquilo que precisa ou pelaquilo que você quer que passe. Porque a dor ela tem sido muito difícil, ela tem sido extremamente dolorosa. E você quer isso. Afinal de contas, o que a Escritura ela trabalha para que a gente seja alcançado por essa paz? Porque no fundo, nós queremos uma paz. Sim, essa paz que transcende aquilo que nós sentimos, essa paz que transcende e que nos provoca um alívio, uma sensação de bem-estar maravilhosa. Eu sei que você quer isso, eu também quero isso. Agora, qual é a vertente bíblica para esse consolo? Qual é a vertente bíblica para essa esperança? Qual é a vertente bíblica para esse alívio?
Qual é? Porque nós ficamos angustiados. Nós ficamos angustiados o tempo todo, em detrimento a muitas coisas. E a própria palavra de Deus fala em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que diz que a nossa ansiedade, ela deve ser canalizada para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei disso. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos e ainda estamos nessa terra. Nós não somos perfeitos, nós estamos longe de sermos capazes de dominar 100% todas as nossas emoções, todas as nossas angústias. É por isso que nós precisamos de Deus como um todo. Mas eu quero falar com todos vocês de alguns textos bíblicos que trazem uma palavra de conforto extraordinário, mas ao mesmo tempo as pessoas usam os textos de forma que promove apenas alusão ao homem, alívio ao homem. O homem ele se torna o centro de tudo e esquece que nós fazemos parte de um contexto ainda maior. A palavra de Deus fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para nos instruir em justiça. A palavra de Deus ela serve para isso, para nos ajudar a passar por essa terra, para nos tornar melhor, para nos fazer mais fortes, mais corajosos, mais intrépidos, mais ousados. A palavra de Deus ela vem para nos confrontar em meio às nossas fragilidades e nos tornar mais capazes não em nós mesmos, mas capazes em buscar a Deus e ver nele tudo aquilo que nós precisamos. Imagine, Mateus capítulo 6, versículo 33, é um texto que você conhece e você sabe ele de cor. O texto ele diz o seguinte: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É incrível que, a primeiro modo, quando a gente lê apenas esse texto, a gente entende que quando nós buscamos a Deus e nós deixamos a nossa vida nas mãos de Deus e buscamos seu reino e a sua justiça, todas as coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, tudo o que nós queremos, tudo o que nós esperamos, tudo o que nós desejamos vai nos dar. Mas o interessante é que essa palavra ela provoca esperança, verdade, mas não dessa forma. O texto bíblico ele diz o seguinte a partir do versículo 25. O versículo 25 ele diz: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, em que nem semeiam, nem cegam e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá em todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quando ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vamos nos vestir? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por que eu li o contexto? Porque é o contexto que fala exatamente o que o texto diz.
Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que todas essas coisas, o cuidado de Deus e que a mão de Deus, ela vai estar sobre a tua vida. Mas ele te promete te conduzir sobre essa terra de forma que você vai depender dele. E ele fala apenas por os cuidados mínimos da vida. Não é nada de luxo. É um pai cuidando para que o seu filho aprenda um caminho, e um caminho de modo excelente. Nós precisamos mais aprender para mudar do que ter ou possuir qualquer coisa. O outro texto, ele é Filipenses capítulo 4, versículo 13. É um texto também que você sabe de cor. Tudo posso naquele que me fortalece. Texto esse que está nos para-choque dos carros, em frente das casas, aonde a pessoa consegue ver o texto, ela consegue ter a sensação de que ela pode todas as coisas, ela pode conseguir, ela pode conquistar, ela vai além. Mas, queridos, o texto ele tem um contexto muito próprio. A partir do versículo 11 de Filipenses capítulo 4, ele diz a seguinte coisa: não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei ser abatido e sei também ter abundância em toda a maneira, em que em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Deus ele quer é que você tenha condições suficientes de passar pela prova. Como diz Efésios capítulo 6, nós precisamos ser fortes o suficiente para resistir o dia mal. Nós precisamos ser fortes o suficiente. Imagine como a gente seria se nós recebêssemos de Deus todos os sim de nossos pedidos. Imagine só como seríamos filhos medíocres e mimados e nós não cresceríamos em nada. Nós não seríamos mais parecidos com o Cristo, apenas pessoas que estão para serem satisfeitas. Nós precisamos de Deus mais do que nunca, principalmente nesse momento, o momento onde os nossos sentimentos eles são confrontados o tempo todo. A nossa angústia, ela é amplificada o tempo todo. Nós precisamos dormir melhor, nós precisamos nos alimentar melhor, até porque nós precisamos estar bem para enfrentar o que está acontecendo. Precisamos estar fisicamente bem, precisamos estar psicologicamente bem, precisamos. Mas isso tudo é resultado de uma construção que nos eleva a perceber que Deus é o centro dela. Eu quero citar um outro texto. Ele está na primeira carta que o apóstolo João escreve, capítulo 4, versículo 4. Ele diz o seguinte: filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. É incrível que quando se lê o texto, nem se lê o versículo todo, se lê apenas a parte B, né? Que diz que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então você pode, então você é poderoso, então você é capaz. Mas é incrível que o texto, desde o versículo 1, ele mostra algo interessante. Ele diz: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos eles são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste em que há de vir. E eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido. Vencido quem? Vencido o espírito do anticristo. Vencido essa influência demoníaca que vem tentando nos ludibriar. E o texto ele vai mais, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O quem está em vós? O Espírito Santo. É ele que nos esclarece o que ele está
tentando falar é que a gente não pode ser conduzido pelo espírito do anticristo, mas conduzido pelo Espírito de Deus. O que ele diz é que a gente deve caminhar o caminho do Cristo. Versículo 5, ele diz: do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Versículo 6, nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Há uma diferença grandiosa em nós entendermos que o Espírito de Deus, ele trabalha no convencimento do homem para que o homem seja amadurecido, para que o homem cresça diante do próprio Deus. Nós precisamos entender, então, toda a conjuntura do texto, ela está vivendo um contexto onde há uma relação entre o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. Então não tem nada além do que o texto promove. Um outro texto também muito usado em N situações, seja na frente das casas, como um talismã, é o Salmo 23. E o Salmo 23, ele tem algo peculiar dele. Eu sei que você sabe de cor. Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor. Bom, muitos falariam e nada me faltará. Mas esse ezinho ele não tem no texto. As duas partes do versículo é separada por uma vírgula. Mas por que essa vírgula? Porque o sentido do texto ele diz assim: o Senhor é meu pastor, vírgula, de nada terei falta. Uma boa parte das Bíblias ou das versões que são um pouco mais literais, como a Jerusalém, a Fiel, elas trazem esse texto mais parecido com o original, ou seja, de nada terei falta. Se o Senhor, ele é meu pastor, então eu não preciso de mais nada. Ele já é suficiente para mim. Aquilo que Cristo falou para o apóstolo Paulo: a minha graça é suficiente. Então, o sentido do texto, ele é muito próprio, e se você for decorrer desde o versículo 2 até o 6, até o fim do Salmo 23, você percebe claramente o sentido do texto. O versículo 2, ele diz assim: deita-me em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor em seu nome. É incrível que no versículo 2 ele diz a seguinte coisa, ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. Não é um pedido, é um sentimento. Ele diz: olha, eu me sinto como se eu estivesse em verdes pastos. Eu me sinto como tivessem águas tranquilas, porque o que eu peço, versículo 3, diz: o que eu peço é refrigera a minha alma. O que eu peço é guia-me pela vereda da justiça. Refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça. É incrível, é que esse salmo, ele traz assim algo maravilhoso. A pessoa ela se sente cuidada de fato. A pessoa ela se sente agraciada e amada por Deus, e isso não tem preço. Não é o fato de ter, é o fato de ser em Deus. E outro texto maravilhoso, ele está em Mateus capítulo 7. Mas esse Mateus capítulo 7 eu só botei aqui para a gente tirar uma grande lição. Porque nós usamos esse texto até para nós nos protegermos. Como Mateus capítulo 7, versículo 1 diz: não julguem para que vocês não sejam julgados. Mas por que eu trouxe esse texto? Porque a gente se coloca dentro da nossa redoma de fé e a gente não quer que ninguém fale nada. A gente vive a nossa vida e as pessoas tentam nos ajudar e a gente se prende. Muito pelo contrário, não se prenda na sua mesquinhez, não se prenda nos seus conceitos, muito pelo contrário, se permita ser ministrado, guarde no coração assim como Maria fez. Isso, guardar no coração, implica em permitir que o Espírito Santo produza em nós aquilo que deve ser produzido. É incrível, Mateus capítulo 7, versículo 1, ele diz a seguinte coisa, o texto: não julguem para que não sejam julgados,
Porque com o juízo com que julgardes, será julgado. E com a medida com que tiverdes medido, vós vão de medir vós. O versículo 2 já deixa muito claro, porque se você julgar, você vai ser julgado. Então é importante que você saiba que o versículo 1, ele não é um imperativo. Muito pelo contrário, ele abre versículo 2 em diante para a possibilidade do confronto reverso. À medida que você julga não é condenar, julga é avaliar, é ver se é certo, ver se é errado, é trazer a luz da consciência e julgar aquilo se é bom ou mal. E quando ele diz, olha, você não pode julgar, não julgue, ou seja, não faça isso desde que você entenda que você também vai ser julgado. Mas o texto diz, eu não devo então julgar. Versículo 3 ele diz o seguinte, e por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. O versículo 5, ele deixa muito claro. Ele diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e assim você vai ver claramente para tirar a árvore do teu irmão. Então, o texto ele deixa muito claro. Nós devemos fazer alusão a ajudar o nosso irmão, mas para me ajudar, o meu irmão, eu preciso olhar primeiro para mim. Eu preciso fazer isso, mas tem muitos hipócritas que eles apontam o dedo e pregam coisas que não vivem. É exatamente isso que o texto diz. Viva e pregue. Um texto desse nos leva a perceber que nós precisamos crescer ainda mais. Receba os julgamentos, receba as críticas e cresça com elas. Nós precisamos fazer isso. E se nós crescermos, nós vamos ser melhorados. E se nós somos daqueles que somos confrontados, se nós somos daqueles que somos confrontados e aceitamos, nós crescemos como homens sábios. Mas se somos confrontados e nós não queremos isso, então nós nos levantaremos contra as pessoas, se nós formos ímpios, insensatos. Um outro texto maravilhoso também, que ele fala exatamente aquilo que nós precisamos ouvir, está em Hebreus capítulo 13, versículo 6. O versículo 6 ele diz, o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. É um texto maravilhoso, que o Senhor é quem nos ajuda a suportar as coisas. É o Senhor que nos ajuda a, mesmo ser confrontados, mesmo ser instigados, mas poder passar. O texto ele está muito claro e que diz o que me possa fazer o homem. O homem ele pode te fazer o mal? Ele pode. Ele pode levar você a sofrer fisicamente, psicologicamente, pode. O texto bíblico que diz que nós somos protegidos por Deus e que o diabo não nos toca é no sentido espiritual. O texto diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É uma perspectiva espiritual. E incrível que no texto ele diz a seguinte coisa, versículo 1, permaneça a caridade fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos, lembrando-vos dos presos, como se estivessem presos com eles, e dos maltratados, como sendo-os vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Você entende o texto?
é maravilhoso. Agora você pode estar pensando a seguinte coisa: poxa, mas era esses textos que eu me apegava para me sentir bem, para me poder respirar melhor, para me poder dormir com confiança que Deus ia me livrar disso. Bom, é exatamente o que nós queremos, é nos livrar da dor. E deixa eu te falar sobre algo maravilhoso para você. A sua esperança, ela não está neste mundo. Qual é a sua motivação? O que te faz caminhar? O que te faz acordar todos os dias? A esperança de que a situação ela vai mudar? Bom, eu te dou uma nova motivação. Se essa é a sua, eu te dou uma agora. Olha para o Cristo. O que Jesus ele fez na cruz do Calvário? Ele deu a sua própria vida para que nós tivéssemos vida e vida abundante. E é essa vida eterna que as pessoas negligenciam, principalmente aqueles que se dizem seguir o Cristo. Negligenciam a vida eterna para uma perspectiva meramente humana. O que nós precisamos é entender claramente é que nós precisamos olhar para o Cristo. Sim, o autor e consumador da nossa fé. As pessoas dizem que a Bíblia ela tem mais de 8.000 promessas. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, de fato, ela tem muitas promessas. E essas promessas, elas são construídas de forma a diferenciar o Antigo do Novo Testamento. Mas eu vou te falar de uma promessa. Deus ele te fez uma única promessa. Ele não tem obrigação com nada contigo, a não ser de uma coisa. Ele tem uma obrigação. A obrigação de Deus, entenda isso daqui. A obrigação de Deus foi trazer o seu Filho na cruz do Calvário para te proporcionar graça e vida eterna. Ele já fez isso. Você quer mais o quê? O que você espera de Deus se Ele te proporcionou aquilo que você não pode? Se você está com febre, está com dor de cabeça, você vai na farmácia e compra alguma coisa e isso passa. Mas vida eterna? Não. Você não vai conseguir vida eterna, você não vai conseguir se aproximar de Deus sem que você reconheça o sacrifício de Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 25, ele diz o seguinte: e esta é a promessa que ele nos fez. Qual é a promessa que ele nos fez? 2 pontos. Vida eterna. Olhe para Deus e viva a situação, passe por ela e tenha a sua fé fortalecida no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você ainda precisa ser aliviado, você ainda precisa ser consolado. A esperança, eu vou te dar mais um texto para que você possa viver tranquilo essa grande esperança. Ele está em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, ele diz assim: portanto, consolai-vos, consolem uns aos outros com estas palavras. A palavra, no contexto, o nosso Senhor está vindo e nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Ele está vindo nos buscar. Tudo isso aqui vai ficar no passado. Nós temos algo extremamente glorioso no nosso futuro. Então, se você deve ter esperança, se você quer uma motivação, se você quer um consolo, se você quer um alívio, começa a perceber a grandiosidade daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e te proporcionou vida. A gente luta tanto para a gente ainda continuar vivo sobre essa terra, mas a gente tem lutado para a gente continuar uma vida ainda mais excelente que tendencia para a eternidade. A gente quer viver aqui, mas não quer viver lá, e quando a gente é confrontado em viver lá, a gente tem conflitos nessa vida aqui. Afinal de contas, qual é o teu interesse? Viver aqui ou viver lá? Não que você não viva um pouco mais aqui, mas se você vive aqui, você deve viver aqui com a esperança da vida de lá. Porque senão, o que eu preguei hoje
não faz sentido para você. Eu quero deixar essa palavra, eu quero deixar essa exortação, eu quero deixar essa preocupação que muitas pessoas têm feito com a Escritura, têm falado de forma equivocada, têm usado textos, a Bíblia como autoajuda, têm usado o texto bíblico de forma deturpada, apenas para aliviar a sua alma. A palavra, ela te transforma. A palavra de Deus, ela te exorta, ela te faz melhor em Deus. A palavra de Deus, ela não é algo paliativo. Muito pelo contrário, ela nos conduz, ela nos faz entender claramente que a sua prerrogativa é eterna. O bojo, a construção máxima da Escritura é levar você para o céu. Essa é a intenção de Deus. Não é que você vá viver a vida aqui regalada sobre essa terra. Não é isso. Deus, ele tem algo superior para todos nós. E a gente deve ter esse sentimento muito bem construídos em nós. Nós precisamos entender claramente isso. Irmãos, eu quero deixar o texto, esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, dizendo que essa é a nossa esperança, esse é o nosso consolo, e é esse consolo que nós devemos entender. Mateus capítulo 5, versículo 4, ele diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Você acha que esse consolo é aqui nessa terra? Você acha que você vai sorrir da forma como diz o texto aqui nesta terra? Irmãos, dia após dia nós somos angustiados. Dia após dia nós somos levados a uma perspectiva de angústia. E quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós entendemos que nós precisamos dele. Eu quero orar. Senhor, eu quero te agradecer grandiosamente por tua bondade, por tua graça. Por favor, nos faz caminhar sobre a tua palavra e sobre o verdadeiro sentido, Senhor, da vida do Cristo na cruz do Calvário e tudo o que isso proporcionou, Senhor, e que esse sentimento e que essa graça, essa misericórdia, essa bondade possa fazer sentido para mim. Não só fazer sentido para mim, mas fazer sentido para cada um. E que eu tenha a mesma percepção dada ao apóstolo Paulo quando o nosso Senhor disse a ele, a graça é suficiente para ti. Senhor, eu quero que o Senhor seja suficiente para mim. Eu quero viver de uma forma piedosa. Deus, eu quero viver, eu necessito viver de forma que glorifique o teu nome dia após dia. Me ajuda e ajuda cada um de nós a superarmos as nossas dificuldades, a superarmos as nossas crises, a superarmos as nossas angústias. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor, eu te agradeço, para a glória e louvor do teu nome. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Louvamos o Senhor por estarmos nessa oportunidade de hoje poder cantar ao Senhor, poder ouvir uma mensagem de edificação para todos nós e que o Senhor possa quebrantar o nosso coração de forma que lhe seja agradável, não é? E que o nosso coração se dobre diante de Deus de fato, não somente na nossa música, no nosso louvor, mas na hora em que nós formos edificados por sua palavra. Querido Deus, queremos honrar o Senhor nesse momento, adorá-lo, dizer que Tu és Rei, Tu és digno de louvor, Tu és santo, Tu és santo. Santificado seja o Teu nome, glorificado, pois Tu és maravilhoso e Teu nome é excelso, Senhor. Queremos engrandecê-lo, queremos de alguma forma poder tocar e alcançar o Teu coração com o nosso louvor, em nome de Jesus, com nossas vidas diante do Senhor. Amém. A todos que o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos verdadeiros filhos de Deus, os que creem no seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Cheio de graça e verdade. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores também levou sobre si. E nós o vimos aflito, ferido de Deus e oprimido, mas as feridas quem causou? Por nossas transgressões moído, por nossas injustiças ferido. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores também levou sobre si. E nós o vimos aflito, ferido de Deus e oprimido, mas as feridas quem causou? Por nossas transgressões moído, por nossas injustiças ferido. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Oh, 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 cheio de graça e verdade. Cheio de graça e verdade. Queridos amados irmãos, conduza essa palavra a outras pessoas. As pessoas precisam de uma esperança, mas de uma esperança que seja eterna, de uma esperança que faça sentido para nós cristãos. Nós precisamos entender isso claramente. Por favor, não só compartilhe,
mas também coloque como gostei, se você gostar. Se você não gostar da mensagem e queira compartilhar conosco algum outro ponto de vista, nós estamos abertos também a dialogar, a trazer novas mensagens. Se você tem dúvida, você tem questionamento, faça isso nos comentários, tá bom? Divulgue. E se você quer receber vídeo novo toda vez que nós tivermos, clique naquele sininho que é as notificações e sempre você vai ter vídeo novo toda vez que nós gravarmos. Queridos, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém.